Nesse vídeo eu vou trazer o significado de vários termos que são muito importantes para quem quer começar a analisar empresas para investir. Esse é o quarto vídeo que eu gravo nesse formato, explicando o significado de várias palavras, e o segundo voltado especificamente para análise de empresas. Se você quiser ver meus outros vídeos sobre esse assunto, eu vou deixar o link de uma playlist aqui na descrição, aí você pode ver os outros 3 vídeos. O meu nome é Lucas e eu invisto no mercado de renda variável há 7 anos, e a minha principal fonte de renda já são os meus investimentos. Se você quiser aprender mais sobre bolsa de valores e criptomoedas, se inscreve nesse canal que eu estou sempre lançando vídeos novos sobre esse assunto. E se você gostar desse vídeo, me deixe saber disso, curtindo, compartilhando e comentando ele. Porque esses vídeos que têm mais alcance, mais engajamento, são os vídeos que eu consigo dar uma atenção especial para fornecer eles com acessibilidade, com interpretação em libras e até com legendas. Como o canal ainda é pequeno, eu não consigo fazer isso com todos os vídeos. Antes de começar a falar dos termos, eu queria dizer que os termos que eu vou trazer aqui, eles são um conteúdo um pouco mais denso. São conteúdos um pouco mais difíceis de entender, só que eu peço que você não se desespere com isso. Esse tipo de coisa, eu mesmo quando fui aprender, não é algo que eu consegui aprender de primeira, no meu primeiro contato com esses termos. A gente só consegue aprender e de fato memorizar cada um desses termos quando a gente começa a ter um contato constante com cada um deles. O primeiro termo desse vídeo é resultado operacional. O resultado operacional é o resultado da empresa, é quanto ela ganha, considerando somente as operações dela. Como assim? Antes da empresa contabilizar o lucro líquido, ela vai ter que fazer pagamento de impostos, pagamento de juros de dívida. E esse tipo de custo ele não faz parte das operações principais da empresa. E a ideia do resultado operacional é exatamente essa, é a gente saber o resultado da empresa desconsiderando esses fatores externos. Isso permite que a gente consiga comparar melhor duas empresas que atuam no mesmo setor. E por que isso? Às vezes a gente pode ter de um lado uma empresa que é muito produtiva, mas ela está se afogando em dívidas. De outro lado, uma empresa que até dá lucro, mas ela não é tão produtiva assim. Mas o fato de ela não ter dívidas permite que ela lucre e pareça até ser mais lucrativa do que a outra empresa. Isso permite também que a gente compare duas empresas que atuam em realidades tributárias diferentes. Uma empresa que pague muito mais imposto do que a outra, porque ela está sediada em outro país ou em outro estado. Isso acaba afetando diretamente o lucro líquido dela. Então, eliminando esses fatores, a gente consegue fazer uma comparação muito mais real entre duas empresas. O segundo termo que eu quero trazer aqui é o resultado financeiro. O primeiro termo foi resultado operacional, esse daqui já é outro tipo de resultado, que é o financeiro. A ideia do primeiro é tentar isolar as operações da empresa e a ideia desse segundo é exatamente tentar isolar o fator financeiro. Esse resultado permite que a gente analise se a empresa está tendo lucro ou prejuízo com a estrutura de capital dela. E quem não sabe o que é a estrutura de capital, assiste a playlist que eu falei no início do vídeo, que eu já falei desse termo em outro vídeo. Mas em resumo, a estrutura de capital é simplesmente saber quanto de dívida e quanto de caixa que a empresa tem para saber como está estruturado o capital dela. E em linhas gerais, é exatamente isso que o resultado financeiro vai considerar, tanto as dívidas da empresa quanto o valor que ela tem em caixa. De um lado, as dívidas estão sendo um custo para a empresa por causa dos juros que ela tem que pagar. De outro lado, o caixa ele vai estar dando lucro para a empresa porque ela vai fazer investimentos com esse dinheiro que está em caixa. Então, quando a gente soma esses dois, se o resultado for positivo, a empresa está ganhando dinheiro com os investimentos que ela está tendo, muito mais do que perdendo com as dívidas. Se esse resultado for negativo, isso já significa que as dívidas estão tendo um peso maior do que o dinheiro que ela tem investido que está em caixa. Eu diria que o mais normal, o mais comum é até que esse resultado financeiro seja negativo, porque isso significa que a empresa está conseguindo usar o capital de terceiros, está conseguindo fazer dívidas para investir no crescimento dela. O terceiro termo aqui é o CAPEX, que é o Capital Expenditure. O CAPEX eles são os gastos relacionados a investimentos para a melhoria das atividades da empresa, como comprar uma máquina nova para melhorar a produtividade. Eu vou falar um pouco mais do CAPEX daqui a pouco, quando eu falar do quarto termo, que é o OPEX, que é o Operational Expenditure, ou os gastos operacionais. É melhor você ler o termo aqui embaixo para você não ficar refém do meu inglês. Esse OPEX ele seria os custos operacionais mais cotidianos, mais comuns da empresa, como pagamento de funcionários, aquisição de matérias-primas para fazer o produto que a empresa fabrica e até investimento com marketing. Uma das principais diferenças para a empresa desse CAPEX e do OPEX é que o OPEX permite que a empresa de imediato pague menos impostos, porque esse é um gasto que é diretamente ligado às operações da empresa. Digamos que a empresa gastou R$10.000 para produzir algumas peças de roupa e depois que ela vendeu essas roupas, ela conseguiu ter um faturamento de R$20.000. Desses R$20.000 de faturamento que a empresa teve, a única parte que vai ser tributada são os R$10.000 que ela ganhou. Em cima de todo o gasto que ela teve para produzir essas peças, não vai haver incidência de imposto. E esses gastos para produzir aquela roupa é exatamente o OPEX que eu falei antes. Agora vamos dizer que no mês seguinte a empresa fez essa mesma operação de investir R$10.000 para produzir algumas peças de roupa. Só que além disso ela investiu R$8.000 em uma máquina nova para ajudar ela nesse processo de fabricação. E o objetivo desse investimento é aumentar a produtividade da empresa.
Esse seria um gasto do tipo CAPEX. Por causa dessa máquina, agora a empresa teve um faturamento de R$25.000, um faturamento maior com o mesmo OPEX que ela tinha antes, que era de 10 mil. Agora, antes de pagar o imposto, a empresa vai subtrair esses custos operacionais, o OPEX, desse valor que ela teve de faturamento. Então, a princípio, a gente pode dizer que o valor sobre o qual iria incidir imposto seria de 15 mil. O CAPEX que ela teve, aquele custo de R$8.000 na aquisição da máquina, ele não é contabilizado todo de uma vez como se fosse um gasto comum das operações da empresa. Afinal, ele foi um investimento que a empresa vai colher os frutos ao longo de muito tempo. Mas esse CAPEX ele é uma despesa que de fato a empresa teve, então ele vai precisar ser contabilizado em algum momento. E ele é descontado usando as rúbricas contábeis que se chama de depreciação e amortização, que é o nosso quinto termo desse vídeo. A depreciação e amortização é a forma de descontar o valor de um bem de acordo com a sua vida útil, ao invés de contabilizar aquele valor todo de uma vez como uma despesa. E como a vida útil de um bem pode variar, a empresa pode ter vários tipos diferentes de bens, quem define qual a vida útil de um bem é a Receita Federal. Então vamos voltar para aquele nosso exemplo anterior da empresa que fabrica roupas. Ela teve R$10.000 de despesas operacionais, que são OPEX, e R$8.000 de CAPEX, que é a nossa despesa de investimento naquela máquina. Vamos supor nesse exemplo que a Receita Federal determina que a vida útil daquele tipo de máquina que a empresa comprou é de 10 meses. Então, é uma vida útil bem pequena, mas como nesse exemplo a gente está falando em meses, vamos fazer dessa forma para ficar mais fácil. Como essa máquina custou R$8.000 para a empresa e a vida útil dela é de 10 meses, a empresa deve contabilizar como despesa R$800 durante o período de 10 meses, até que ela consiga contabilizar os R$8.000 que são o valor total da máquina. Então, nesse nosso exemplo que a empresa teve R$25.000 de faturamento e R$10.000 de gastos operacionais, ela também pode contabilizar como um gasto a depreciação dessa máquina de R$800. E no fim das contas, o valor sobre o qual ela vai pagar imposto não é aqueles R$15.000 que eu falei anteriormente, vai ser um valor de R$14.200. Aqui a gente já está considerando tanto os gastos operacionais que a empresa teve para fazer a fabricação das roupas, quanto a depreciação e amortização. E aqui já dá para a gente observar uma coisa bem interessante que já serve de gancho para o nosso próximo termo desse glossário. É que existe uma diferença entre os valores que são contabilizados no registro da empresa e o valor que de fato entrou e saiu do caixa da empresa. Nesse nosso exemplo, no mês em que a empresa faz a aquisição da máquina, ela vai contabilizar que ela teve um custo operacional de R$10.000 e a depreciação de R$800 daquela máquina. Mas o valor que de fato saiu do caixa da empresa foi de R$18.000, que foi o valor que ela gastou para fazer aquelas operações, além do valor da máquina que ela pagou à vista nesse exemplo. Então é exatamente por causa desse descasamento que a gente tem entre os registros contábeis da empresa e o dinheiro que está em caixa, que a gente vai precisar conhecer também uma coisa chamada de fluxo de caixa, que é o nosso sexto termo desse glossário. O fluxo de caixa ele visa demonstrar o dinheiro que de fato entrou e saiu do caixa da empresa. O que a gente tem que entender aqui, que já ficou claro no exemplo anterior, é que o lucro da empresa é diferente do valor que de fato entrou em caixa. O fluxo de caixa normalmente é separado em três tipos, que são o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa financeiro e o fluxo de caixa de financiamentos. E o nosso sétimo termo desse vídeo é o fluxo de caixa operacional. No fluxo de caixa operacional é contabilizado o dinheiro que de fato entrou e saiu do caixa da empresa referente às atividades dela. Da mesma forma que eu falei anteriormente, que a gente separa gastos operacionais de gastos de investimentos, no fluxo de caixa a gente também faz isso, a gente separa o fluxo operacional. Aqui nesse fluxo de caixa vai ter a receita que a empresa teve com a venda dos produtos dela, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários. E esse fluxo de caixa operacional também vai incluir o pagamento de impostos. O imposto ele não seria considerado uma despesa operacional quando a gente vai contabilizar despesas, mas ele faz parte do fluxo de caixa operacional. E aqui no fluxo de caixa operacional a gente vai ter uma noção de quanto caixa que a empresa consegue gerar considerando somente as atividades dela. O oitavo termo desse vídeo é o fluxo de caixa de investimentos. O fluxo de caixa de investimentos é o registro daquilo que de fato entrou ou saiu do caixa da empresa referente à compra e venda de algum ativo. Esses ativos podem incluir algum imóvel, um terreno ou uma máquina como aquela no exemplo que eu usei. Naquele exemplo, que a máquina custou R$8.000 para a empresa, seria contabilizado saindo esses R$8.000 do caixa da empresa como fluxo de caixa de investimentos, porque isso é um investimento que a empresa está fazendo nas operações dela. Se em algum momento depois da empresa utilizar aquela máquina por alguns meses, ela quisesse vender a máquina, o dinheiro da venda também seria contabilizado no fluxo de caixa de investimentos. Então, digamos que a empresa vendeu aquela máquina antiga que ela comprou por R$8.000 e conseguiu um valor de R$2.000 na venda, ao mesmo tempo que ela fez a aquisição de uma máquina melhor, que custou R$15.000 para a empresa. Então, o fluxo de caixa de investimentos da empresa vai ser de menos R$13.000, porque teve uma saída de R$15.000 referente à compra dessa máquina nova, mas teve uma entrada em caixa de R$2.000 referente à venda da máquina antiga. O nono termo desse vídeo, que vai ser o último tipo de fluxo de caixa, é o fluxo de caixa de financiamentos. O
O fluxo de caixa de financiamentos é o registro das entradas e saídas do caixa da empresa referente a como ela financia as suas atividades. E o que seria esse financiamento? Basicamente, esse financiamento é o dinheiro que foi injetado na empresa de alguma forma. Esse dinheiro tanto pode ser dos donos da empresa, que são os sócios dela, quanto pode ser capital de terceiros, que é o dinheiro que ela conseguiu por meio de empréstimos com um banco, por exemplo. Então esse fluxo de caixa ele vai incluir os IPOs, os follow-ons, que é quando a empresa vem a público vender ações para que ela possa colocar mais dinheiro em caixa. Eu já falei sobre IPOs e follow-ons em outro vídeo. Eu não me recordo se esse vídeo é um dos glossários que eu gravei, mas se não for, eu vou colocar o link desse vídeo específico também aqui na descrição. Então esse dinheiro de IPOs e follow-ons que é captado com os novos sócios, ele vai entrar no caixa da empresa por meio desse fluxo de caixa de financiamentos. Nesse fluxo de caixa também vai incluir a saída de dinheiro, que seriam os dividendos, por exemplo, que é quando a empresa tira dinheiro do caixa para remunerar os sócios dela. Então, tanto no momento que o sócio injeta dinheiro na empresa, quanto naquele momento que a empresa devolve o dinheiro aos sócios, isso vai entrar dentro do fluxo de caixa de financiamentos. Nesse fluxo de caixa de financiamento, como eu já falei, também vai entrar as dívidas da empresa. Então, quando ela pega dinheiro emprestado, esse dinheiro vai entrar no fluxo de caixa de financiamento e à medida que ela vai amortizando essa dívida, esse dinheiro vai sair pelo fluxo de caixa de financiamento. E agora que a gente já viu nesse vídeo o que são os fluxos de caixas e o que é o CAPEX, a gente vai ver o nosso 10º termo aqui, que é o fluxo de caixa livre CAPEX. Isso pode parecer um pouco complicado, mas como a gente já entende o que são esses dois termos, vai ficar bem simples de entender. Esse fluxo de caixa livre CAPEX é basicamente você pegar o fluxo de caixa operacional da empresa e somar com o CAPEX, que na verdade seria uma subtração, porque como o CAPEX é uma despesa, ele é negativo. O ideal desse fluxo de caixa livre CAPEX é que ele seja maior do que zero. Por quê? O que isso significa? Quando esse fluxo de caixa livre CAPEX é maior do que zero, a gente vê que a empresa está conseguindo financiar o crescimento dela, financiar a compra de novas máquinas, por exemplo, utilizando unicamente o caixa que ela está conseguindo gerar com as operações dela. Então a empresa, para financiar o crescimento dela, ela sequer está precisando contrair dívidas, ela está ali trabalhando como uma máquina de fazer dinheiro. Agora que a gente já terminou essa parte de fluxo de caixa, vamos para os dois últimos termos desse vídeo. Esses dois últimos termos, eles são indicadores que só faz sentido analisar em bancos. Daqui a pouco eu vou explicar o motivo disso. E eu quis trazer esses dois termos aqui porque nos próximos dias eu vou publicar uma análise do Banco Inter. E é importante a gente conhecer esses termos na hora de analisar um banco. Então vamos para o nosso 11º termo, que é o Índice de Basileia. O Índice de Basileia é uma forma de mensurar o endividamento ou o risco de um banco. Se você for ver nos termos anteriores desse vídeo, você vai ver que é bem comum a gente separar a parte de financiamento da empresa, a questão de dívidas, de pagamento dessas dívidas, das operações principais da empresa, que no nosso exemplo seria a produção e venda de roupas. Em uma empresa normal, esses são aspectos que o investidor quer analisar de forma separada. Ele quer saber tanto se a empresa está sendo efetiva nas suas operações, quanto se está tudo bem na parte de endividamento da empresa. São duas coisas importantes, mas que a gente analisa sim de forma separada. Agora, no caso de uma instituição financeira como um banco, a atividade principal dele é exatamente essa, de lidar com dívidas, com juros, com empréstimos. Nesse caso, não é possível separar a operação principal do banco da operação financeira. Então, se a gente fosse analisar o endividamento de um banco da mesma forma que a gente analisa o endividamento de uma empresa, a gente acharia que o banco está se afogando em dívidas. E é exatamente para isso que serve o Índice de Basileia, que é uma forma diferente da forma tradicional que as pessoas avaliam a dívida de uma empresa. Ele serve para a gente avaliar, para a gente mensurar a saúde financeira de um banco. Eu não vou entrar em detalhes de como esse índice é calculado, porque seria uma complexidade desnecessária para esse vídeo. Mas o Índice de Basileia ele é um valor percentual e é recomendado que ele esteja sempre acima de 8%. E no Brasil, o Banco Central obriga que todos os bancos atendam a esse critério. Então, a análise do índice de Basileia é basicamente essa, de ver se ele está acima de 8%, mas provavelmente todos os bancos vão ter esse índice equilibrado porque é uma determinação do Banco Central. Uma coisa interessante também de se ver é que às vezes esse índice de Basileia está muito alto, e isso pode ser um sinal não tão interessante para o investidor, porque significa que o banco está sendo muito conservador na concessão de empréstimos. E isso provavelmente vai resultar em uma margem de lucro menor. Agora, o 12º e último termo desse vídeo é o PDD, a Provisão para Devedores Duvidosos, que também é um indicador específico de bancos. Eu não vou entrar em detalhes de como se calcula o PDD, até porque tem bancos que calculam de forma diferente, mas basicamente o banco faz um cálculo para estimar quanto de dinheiro que ele vai perder com a inadimplência. O dinheiro que ele concedeu ao empréstimo e que ele entende que as pessoas não vão pagar. Então eles fazem um cálculo para tentar prever quanto que eles vão perder com esses calotes e já lançam esse valor como se fosse uma despesa antecipada.
Isso acaba servindo também como uma forma de garantir o equilíbrio financeiro de um banco, porque a probabilidade de ele ser surpreendido por um alto nível de inadimplência acaba se tornando menor. O Banco Central ele também regulamenta o mínimo de PDD que os bancos devem provisionar, mas tem bancos que optam por agir de forma mais conservadora e provisionar um valor ainda maior, como é o caso do Banco Itaú. E é lógico que para um banco o melhor é ter um PDD o mais baixo possível, e é por isso que eles fazem análise de crédito antes de conceder o empréstimo. Ele faz isso com a intenção de emprestar dinheiro para clientes com baixo risco de inadimplência. E essa questão de analisar o risco dos clientes, o risco de inadimplência, é a explicação para uma reclamação que as pessoas fazem muito, que é a questão da taxa Selic estar constantemente baixando, mas alguns bancos não baixam a taxa de juros da mesma forma. E é lógico que a taxa de juros de um banco não vai baixar na mesma proporção que a taxa Selic, porque a taxa Selic não é o único fator que o banco considera na hora de conceder empréstimo. Ele é somente um dos fatores, e a análise do risco de inadimplência já seria outro desses fatores. Então é lógico que a taxa Selic não vai poder guiar diretamente a taxa de juros que o banco concede ao empréstimo. Então pelo vídeo de hoje é isso, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo para colaborar com o meu trabalho. Tchau!